Na realidade, não existe alimentos inflamatórios ou alimentos anti-inflamatórios. Esse conceito é uma distorção dos princípios mais essenciais da medicina integral. Isso virou um lobby da medicina integrativa. Na verdade, você cria um problema para vender a solução. A inflamação no seu corpo é um processo muito mais complexo, né? Depende de atividade física, do sono, de administrar o estresse, do estresse emocional que você tem, e basicamente tem a ver com o seu estilo de vida, né? Então, não existe alimento inflamatório, porque o que existe é uma dieta potencialmente inflamatória, né? Se a gente for falar de verdade, você pode falar que existem dietas que são potencialmente inflamatórias, mas que dependem de diversos fatores, né? Por exemplo, o meu avô, ele morreu com 90 anos, super saudável, né? Enfim, ele tinha uma saúde muito boa, nunca teve um processo inflamatório no corpo, e ele comia torresmo, ele tinha um hábito alimentar que era muito maleável, né? Ele comia muito queijo, como bom mineiro, tomava uma pinguinha de vez em quando. Então, se você pegar a dieta dele hoje em dia, seria considerado um crime, né? Você ia falar que ele era completamente maluco de fazer essa dieta, mas ele não desenvolveu um processo inflamatório, porque ele morava num sítio e ele caminhava bastante o dia inteiro e tinha um sono maravilhoso e não tinha estresse. Então, você entende que, na verdade, é um processo que depende de diversos fatores, né? Não é uma coisa só. Eu tenho um senso de justiça muito apurado, então algumas coisas me deixam realmente no nível de revolta que é um pouco alto, por isso que eu acabo fazendo denúncias, né? Eu acabo trazendo à tona algumas questões que não são bem assim. Ontem, por exemplo, eu vi um post de uma médica integrativa norte-americana de muito sucesso, tinha mais de 1000 comentários, e ela estava fazendo um post vendendo um novo alimento anti-inflamatório, que era da China, tinha sido descoberto recentemente. Então cada hora era uma coisa: blueberry, come isso que vai desinflamar seu corpo, toma suplemento. E na verdade a gente sabe que não funciona você tomar suplemento. Suplemento não é remédio, pessoal. A medicina integrativa hoje em dia virou um grande business, né? Então você vai lá, a pessoa passa um monte de suplemento, baseado às vezes em avaliações que não tem comprovação científica, como a biorressonância, que ainda não tem comprovação científica, não tem uma base científica para avaliar o que está faltando de nutriente no seu corpo. Então, o que acontece? Ela, no caso, por exemplo, ela falava que esse novo alimento milagroso, né, que ela estava vendendo ali em cápsulas, né, então você consegue escalar, é maravilhoso, você consegue fazer uma fortuna, né? São coisas que são escaláveis, por isso interessa o mercado. Então ela vendia um alimento que era 60% mais eficiente que o gengibre. Mas o que adianta ser 60% mais eficiente que o gengibre? Não vai fazer nem cosquinha na sua inflamação, porque a sua inflamação ela é sistêmica, tem a ver com o seu processo de estilo de vida, sempre com um olhar integrativo, integral de fato. Então o sistema simpático que está ativado de forma crônica, talvez seja o fator mais determinante hoje em dia no processo inflamatório. E a pessoa sedentária, a pessoa dorme mal, está muito desequilibrado o sistema. E é isso que causa inflamação. Então não adianta você pegar um suplemento milagroso, isso não vai afetar quase nada. Então basicamente é isso. Sempre que você vê esse apelo, né, de um médico falando assim, ó, então toma isso, ou evita isso, evita o leite porque é inflamatório. Então não existe alimento inflamatório porque não existe veneno sem dosagem. Mesmo o açúcar, você pode tomar o açúcar, você pode comer açúcar de vez em quando, em quantidades pequenas, moderadas. Você pode comer qualquer coisa, um hambúrguer não é inflamatório, pizza não é inflamatória. Então assim, todo o conceito de alimentação saudável está muito distorcido, né? O sarrafo é muito alto. E aí o que acontece? A pessoa busca esse perfeccionismo e acaba caindo no lado oposto. Então quando eu falo
Quando eu falo que não existe alimento inflamatório, tem gente que vai falar, caramba, eu preferia não saber disso. Demonizar os alimentos é muito sedutor, né? Porque parece que ajuda a gente. Então esse terrorismo que fazem parece que é bom. Fala, caramba, então se eu ficar com muito medo de comer queijo, de comer doce, eu vou evitar ao máximo. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas é o contrário. A demonização, ela leva a 880. Ou a pessoa restringe muito, ou quando ela come em excesso. Tem um monte de amiga minha que é vegana e come muito doce, né, por exemplo. Então ela sabe que doce faz mal, mas é tanta restrição na vida que às vezes escapa e ela vai para o lado oposto, né? Porque o 8 engendra o 80. O 8, na verdade, a restrição é a base da compulsão. A gente tem que lembrar disso, né? Todo mundo que restringe demais são pessoas que tendem a ter mais facilidade de desenvolver processos compulsivos. Então é isso. É sempre bom lembrar que o processo inflamatório ele é uma coisa que depende de um sistema todo, né? Ele é muito complexo. Então não existe alimento inflamatório e não existe alimento anti-inflamatório. Isso é um lobby porque é escalável, interessa para a indústria e a gente está ficando muito refém desse conceito que é completamente distorcido, né? De achar que tudo inflama, e aí a gente acaba não desenvolvendo uma alimentação saudável de fato.